Olá, seja muito bem-vindo. Está começando mais uma edição do Conversa que Rende, o nosso encontro semanal, onde a gente dá uma relaxada, afrouxa a gravata e, claro, bate um papo bacana sobre os assuntos do mercado financeiro. E a gente também está ao vivo pelo Clubhouse, a plataforma de áudio que está bombando aí nas redes sociais. Pode me buscar, @Rafael Ribeiro, busque por Emmanuel MacLeod e fica por dentro dos nossos encontros semanais, sempre às sextas-feiras, ao vivo, porém hoje especialmente numa quinta-feira, porque, como vocês sabem, estamos na Semana da Páscoa, então a Sexta-feira da Paixão, feriado católico, os mercados não abrem, por isso estamos gravando especificamente nessa data. Muito bem, tivemos uma semana fechada, envelopada, onde nesta última quinta-feira o Ibovespa fechou em queda de 1,18%, reduziu os ganhos aí na semana em 0,41%, e só voltamos a operar pós-Páscoa lá na próxima segunda-feira, dia 5, e vamos começar com 115.253 pontos. Portanto, no dia uma queda de 1,18%, na semana fechamos aí quase no 0 a 0, uma leve alta, uma alta discreta, 0,41%, e no ano uma queda de 3,16%. Eu acho que esse acaba sendo o ponto mais importante, né? Tivemos uma semana complicada, onde o mundo inteiro foi aí, eu diria, ressarcido pelos bons noticiários econômicos, boa perspectiva nos Estados Unidos, na Europa, porém tivemos um recuo importante na produção industrial do Brasil de 0,7%. Mas eu não vou ficar aqui falando sozinho, tenho, claro, os meus parceiros de podcast para analisarmos e destrincharmos esta semana, começando com a dama do nosso podcast, a Thaís Souza. Tudo bem, Thaís? Bem-vinda. Tudo ótimo. Fala, Rafael. Fala, todo mundo. Prazer estar aqui mais uma vez essa semana. Embora. Vamos nessa, Ruiva das Finanças no Instagram, bombando como sempre, legal. Cadu, Carlos Eduardo Ing, direto de Curitiba. Tudo bem, Cadu? Fala, Rafa. Boa noite, pessoal. Um prazer novamente estar aqui para a gente comentar essa semana aí com bastante informação. Vamos nessa. E hoje temos uma participação super especial, o nosso especialista em renda variável, o homem que monta as nossas operações, Pedro Freire. Tudo bem, Pedro, assessor de investimentos da MacLeod? Bem-vindo. Tudo bem? Como é que você está? Fala, Rafa. Beleza? É um prazer aí estrear nesse tão badalado podcast. Que é isso, impressão sua. E vamos que vamos. Vamos que vamos. E claro, fazendo as honras da casa. Cadu, arredonda essa semana aí pra gente. Uma semana positiva lá fora, mas que ficou com uma sensação esquisita aqui dentro, não só pelos ruídos políticos, mas também pelos fracos números econômicos, né? Perfeitamente, Rafael. Vamos lá falar um pouquinho aí dos principais acontecimentos. Começando ali pelo relatório Focus, a gente teve aí mais uma semana de elevação nas previsões da inflação para 2021. Foi a 12ª semana consecutiva de alta, então agora a projeção ela saltou para 4,81% para o final do ano. A gente tinha falado, né, em 4,5% na semana passada. Só para relembrar e recordar, em janeiro a expectativa estava em 3,31%. Então só para a gente ter essa dimensão de como que vem avançando a perspectiva de inflação. E pela quarta vez o PIB do Brasil foi revisado para baixo, né, caindo ali para 3,18%, na semana passada estava em 3,22%. Certamente essa redução na expectativa do PIB também está atrelada às novas medidas de restrições que vêm sendo adotadas para tentar conter o avanço, né, da pandemia do coronavírus. A gente teve dados brasileiros que também não foram muito positivos, como você bem mencionou, né? A indústria teve uma queda de 0,7%. É importante a gente ressaltar que essas medidas de confinamento, né, elas também trouxeram algumas indústrias parando a produção. A gente viu aí nas últimas semanas as montadoras, principalmente ali, interrompendo a produção de carros por uma semana, outras interrompendo por 2 semanas. A gente teve mais ou menos aí 11 montadoras que... Outras deixando o país indefinidamente, né? No caso da Exatamente. Ford, inicialmente. Então, isso obviamente vai impactar no mercado. Alguns números ainda vão aparecer mais à frente,
mas são detalhes que a gente precisa acompanhar. A gente teve o IGPM, que novamente veio um valor alto. O IGPM foi divulgado essa semana na terça-feira, teve uma alta de 2,94 na leitura de março, acelerando aí um pouquinho em frente a fevereiro. Fevereiro tinha ficado em 2,53. E nos últimos 12 meses acumula aí um patamar de 31%. Só em 2021 o IGPM ele já tem uma alta acumulada de 8,26. Então a gente tem que ficar de olho aí. O dólar tem impulsionado bastante esse peso aí dentro do IGPM. A gente vem vendo o dólar aí muito subindo bastante, né, nos últimos dias. A gente teve de um lado positivo, pelo menos, os dados do CAGED. Aí, rapidamente, te interrompendo, para a gente não perder o fio da meada, né? Rapidamente falando sobre o dólar. A gente teve um movimento muito forte de subida de juros, 0,75 a puxada depois de uma queda subsequente, né? Algo que foi, claro, muito feito também por conta da alta do dólar, né? Para frear essa possível inflação por conta do dólar, mas parece que foi uma medida inócua, né? Como é que você percebeu aí essa vinda fortíssima do IGPM, apesar de tudo? Eu acho que tem diversos fatores ali que estão pesando, né? A gente tem, especificamente falando de Brasil, obviamente, a preocupação com o lado fiscal. A gente teve a aprovação, né, do orçamento para 2021, mas algumas despesas ali o pessoal botou meio que por fora, então existe essa preocupação com o lado fiscal. A gente teve um anúncio, né, da prorrogação, ou melhor dizendo, né, da reaprovação do Corona Voucher, né, do auxílio emergencial. Vai começar na próxima terça-feira, um valor de R$250, provavelmente atingindo aí 45 milhões de brasileiros a serem beneficiados. A gente tem todo o imbróglio político. A gente teve uma mudança de uma série de ministros nos últimos dias. Daria para fazer uma lista aqui, né? Principalmente ali, acho que o principal ficou ali nas relações exteriores, com a saída, né, do Ernesto Araújo, né? Foi o Ernesto Araújo, que já estava naquelas polêmicas em relação à China, né, do próprio coronavírus, em relação aos Estados Unidos. A gente teve mudança na Casa Civil. Entrando, o Braga Neto, né, assumiu o Ministério da Defesa. A gente teve mudança na Secretaria do Governo, na Casa Civil. Então, toda essa dinâmica que a gente vem vivendo no país também prejudica, gera mais incerteza, né? Somado com a inflação um pouco mais elevada em função de um dólar mais forte. E a gente ainda tem, né, todos os estímulos que estão sendo liberados nos Estados Unidos, né? O Biden fez um anúncio, já tinha sido aprovado o pacote de 1,9 trilhão, agora foi implementado mais um pacote de estímulo para o setor de infraestrutura de mais 2 trilhões. Então, você cria essa expectativa de inflação mais elevada nos Estados Unidos, e a gente tem visto que os treasuries americanos, os juros têm subido lá, né? Com uma expectativa de ter uma inflação um pouco mais alta. E aí, complementando, assim, todos esses fatores, eles estão pesando, né, do lado fiscal, e faz com que a nossa curva de juros ela acelere, né? Acho que esse lado aí impacta também na percepção do investidor estrangeiro e faz com que o dólar fique um pouco mais pressionado. De lado positivo, né, a gente teve aí mais um anúncio do Butantan liberando mais algumas vacinas. Foi liberado mais uma remessa de 5 milhões de doses da Coronavac, que foi entregue, né, para o Plano Nacional de Imunização. Acho que o lote total já chegou a 32 milhões que foram liberados. Então, existe essa expectativa que a gente consiga avançar um pouco mais com a imunização no Brasil. Eu vinha falando do CAGED, né? A gente teve um dado positivo também, que foi a criação de 401 mil postos de trabalho em março, bem acima do que o mercado estava prevendo. A previsão era de mais ou menos de 286 mil vagas. Então, isso foi um lado bastante positivo. E na contramão, os dados de desemprego ficou um pouquinho acima ali, né, do que o mercado previa. Os dados do trimestre até janeiro ficou em 14,2%. Então a gente vê ali que, por mais que a gente tenha esse crescimento de novos postos de trabalho, a nossa taxa ali de desemprego ela ainda continua elevada. Um ponto que é sempre importante, a gente já comentou em outro podcast,
mas assim, a taxa de desemprego, a gente tem que considerar também que existe a pessoa que está buscando emprego. Como a gente teve um período ali de restrição, que as pessoas também deixaram de procurar, e o auxílio compensou também a ajudar as pessoas a ficarem talvez em casa, conforme a gente terminou o auxílio, talvez mais pessoas estejam buscando, e isso também faz com que essa taxa de desemprego ela se mostre ali num valor um pouquinho maior, né? Ou, melhor dizendo, um pouco mais realista do que a gente tinha no passado. Na Europa, a gente teve dados positivos. O PMI da Alemanha, da zona do euro, surpreenderam, chegaram a valores recordes, então a gente teve números bastante positivos. PIB do Reino Unido também cresceu 1,3% no quarto trimestre. Isso ajudou a trazer um bom humor maior para o mercado. Mas a gente está seguindo esse misto aí de notícias positivas e negativas. A gente vê o número de casos, né, de Covid ainda aumentando. Teve dados sobre os hospitais em Berlim, da vacina AstraZeneca, né? Eles parando de fazer a vacinação para mulheres abaixo de 55 anos, aquela questão dos coágulos que estavam sendo formados. Então, a gente está nesse misto de notícias positivas e negativas. O mercado certamente vai permanecer volátil aí nos próximos dias. Falando sobre o PMI do bloco europeu, ficou em 62,5 pontos. Lembrando que o PMI é o seguinte, é um índice onde tem uma régua, uma linha d'água de 50, né? Acima de 50 é índice positivo, abaixo de 50 é retração. Então 62,5 foi uma alta, sem dúvida nenhuma, significa um aumento da produção, porém foi um pouco tímido, né? A projeção era 64,4, mas foi melhor do que a expansão de fevereiro, que ficou em 57,9. Queria saber da Thaís, começando com o Pedro, que é o nosso estreante aqui no podcast. Pedro, como é que isso acaba impactando na busca dos clientes, né, dos nossos investidores? Assim? Como é que você tem sentido os investidores, sobretudo neste primeiro trimestre, de janeiro agora até março, fechando março? Já dá para a gente ter uma temperatura de como é que está a cabeça do investidor? Como é que a gente vai conduzir os nossos investimentos daqui para frente, Pedro? Fala, Rafa. Então, a gente na ponta, como assessor, né, a gente enxerga isso como um termômetro. Então, a gente vê essa certa instabilidade, falta de alinhamento de discurso do governo, uma certa insegurança por parte do investidor. E muitas vezes a gente se pega tendo que orientar mesmo de uma maneira mais que ele se sinta mais confortável, né? Onde a gente vê um discurso, por um lado, do governo, onde a gente não precisa fazer afastamento social, que não deve usar máscara, e o ministro da Saúde já com outro discurso. E eles trazem muita estabilidade, eles procuram sair um pouco, reduzir um pouco a sua posição renda variável e botar o pé mais no chão, recuar um pouquinho e mais para renda fixa, que eu tenho reparado nessas últimas semanas. E, sobretudo, com a curva de juros lá no longo prazo abrindo cada vez mais, né, Thaís? Então, assim, aqueles investimentos pré-fixados que a gente comentava na semana passada estão cada vez mais... pós-fixados, estão cada vez mais interessantes, né? Ou seja, o pessoal está buscando algo que seja aí atrelado mais à inflação, que acompanhe mais os índices que podem fazer com que a carteira sofra menos, né? Seja um pouco mais segura, tenha um conforto, não um colchão de segurança. É mais ou menos isso que você sente também? Perfeitamente, Rafael. É exatamente isso que eu sinto, que eu vejo e tenho acompanhado dos clientes, né? O brasileiro hoje está mais educado, então ele já entende melhor essas dinâmicas, né? Entre taxas pós-fixadas, pré-inflação. Com certeza, muitos clientes muito interessados, né, nos títulos pós-fixados, nos títulos biindexados, né, onde a gente tem ali a correção pela inflação mais a taxa de juros. E só corroborando com o que o Pedro falou, eu tenho visto uma procura grande dos clientes, mais uma vez, já trouxe esse assunto aqui outras vezes, pelos ETFs, pelos BDRs, fundos internacionais, fundos de BDR. Buscando proteção lá fora, então, né? Exatamente. Os clientes
os clientes que têm um pouco mais de apetite a risco, né, e entendem um pouco mais essa dinâmica que está acontecendo aqui no Brasil, na nossa economia, eles procuram fazer uma proteção, né, um hedge com esse tipo de ativo. Então, tanto via fundos de investimento, né, quanto diretamente negociados, DDRs e ETFs negociados diretamente em bolsa. Então, é bem interessante. Agora, eu quero fazer um lembrete aqui, né, a todos, que fique bem claro que na semana passada, o Caio, que não está presente hoje, infelizmente, Caio, quando você ouvir, um beijo grande para você, está fazendo falta, ele disse que hoje a gente ia falar bem do Brasil, né? Então, eu só quero lembrar que o dever de casa hoje é esse. Mas é o seguinte, né? É muito complicado. Eu como jornalista, né, de profissão, digamos, básica, a gente sabe que fim de semana é um momento de razoável tranquilidade, né? Porque os acontecimentos políticos eles arrefecem, o mercado financeiro não abre, né? Então é um momento onde não há muitas notícias, não há nada que de fato faça com que você tenha acontecimentos que gerem grandes discussões ou grandes repercussões. Só que nesse governo é o contrário, né? O presidente resolveu no fim de semana contratar uma crise, não só uma crise política, mas uma crise institucional, quando ele resolveu demitir o ministro da Defesa, Luiz Eduardo Ramos, como lembrou bem o Cadu na abertura, e que de fato levou a uma crise com as Forças Armadas, né? E isso, o mercado sofre, né? Imagina um estrangeiro observando o presidente, que tem inclinações pouco democráticas muito evidentes, trocando o comando inteiro das Forças Armadas. Na verdade, não trocando, né? Uma demissão tripla, quando o que a gente mais precisa é de união, é de controle, é de planejamento. Então, eu acho que o investidor, Cadu, Pedro e Thaís, olha aqui para dentro e fala: meu Deus do céu, esses caras aí estão pegando fogo, é melhor eu botar meu dinheiro onde a gente consiga algo um pouco mais previsível. E aí quero trazer um outro detalhe, né, Cadu, que a gente está debatendo isso há pelo menos alguns dias, que é o orçamento, né? Não temos orçamento aprovado pelo Congresso para 2021. Estamos entrando em abril e o governo cometeu inúmeros arroubos, eu diria, pouco aconselháveis para os ajustes fiscais, que simplesmente fez com que a gente tivesse dentro de um escopo minimamente ajustado, uma perda completa da orientação, né? O orçamento que foi levado e que foi proposto pelo deputado Márcio Bittar, ele fere diretamente, deixa um rombo imenso nas contas públicas, né? E isso tudo, claro, vai ter que ser refeito, né? Então, assim, a gente está vivendo um momento onde a questão fiscal brasileira está em gravíssimo risco, não só pela pandemia, mas porque o orçamento que foi proposto é um descalabro, né? E só fazendo uma correção, o ministro que foi demitido não foi Luiz Eduardo Ramos, ele continua, passou da Secretaria de Governo, da Secretaria da Casa Civil para a Secretaria de Governo. Quem foi demitido foi o Fernando Azevedo e Silva. E aí, Cadu, como é que você vê essa questão do orçamento também? Está gerando muita incerteza para os mercados, né? Não, exatamente, Rafa. Esse é um ponto bastante delicado, que vem pressionando, né, como a gente falou ali, as curvas de juros, e automaticamente o investidor estrangeiro também ele fica com uma visão um pouco mais ressabiada em relação ao Brasil, então isso gera uma pressão também no câmbio. E esse lado fiscal ele vai ser uma discussão que a gente vai manter, né? A gente já vinha falando já há bastante tempo que conforme a gente vai se aproximando, né, do ano eleitoral de 2022, ainda mais nesse cenário muito conturbado, a tendência, né, um receio que a gente tem é a tendência do governo adotar medidas, né, mais populistas, abrindo mão ali da responsabilidade fiscal. Então, foi adotado algumas medidas ali para se passar algumas emendas, né, a alguns orçamentos por fora, para que não furasse o teto, né, uma manobra, de certa maneira. E claramente, né, do meu ponto de vista, pelo menos,
é um lobby político que está sendo feito. Então, existe essa aproximação ali grande com o Centrão, inclusive nessas mudanças de comandos ali do Ministério, e essa troca de favores, né, dentro do nosso histórico aqui brasileiro, ela sempre tem uma conta ali para a gente pagar lá na frente. E essa conta ela sempre vem ali do lado fiscal, nessa questão de você tentar fazer políticas que vão tentar atrair, né, o voto, né? A gente vê o Bolsonaro perdendo a avaliação, né, o apoio, né, do governo dele. Tivemos uma divulgação de pesquisa do eleitorado. Tivemos uma divulgação de pesquisa nessa quinta-feira do Poder Big Data, que tem acertado bastante, inclusive nos últimos anos, onde a avaliação dele de ruim ou péssimo chegou a recorde 59%, né? Ou seja, exato, a água está subindo, né? A batata está no forno quentíssima. E isso pressiona para que você tome medidas cada vez mais voltadas para esse lado populista, talvez abrindo mão ali da responsabilidade fiscal de você ter uma austeridade um pouco maior. E isso preocupa. E acho que isso vai continuar aí no cenário, a gente tem que ficar acompanhando de olho. Agora, indo para o lado positivo, né, eu acho que a questão, pelo menos, da pandemia, eu acho que é uma questão de tempo para a gente ter aí um cenário mais positivo, né? Diferente do ano passado, que a gente ainda não tinha ali um imunizante, a gente não tinha uma expectativa de quando que a gente conseguiria começar a imunizar a população. Hoje a gente tem uma série de imunizantes. O maior problema que a gente tem hoje é a distribuição, né? A compra e a distribuição, que eu acredito que é uma coisa que é questão de tempo. Então, que leve mais 2 ou 3 meses para a gente conseguir ali avançar e ter uma imunização muito mais eficaz, é uma questão de tempo. Então, tanto falando de Brasil como do resto do mundo, eu acho que esse problema é um problema que ele tem já um prazo contado e a gente vai avançar. Agora a gente tem que ficar de olho, né, na questão política brasileira, na questão fiscal, porque isso pode deixar a desejar, fazer com que o Brasil não surfe tanto uma provável onda de crescimento econômico que a gente possa ter aí passada a pandemia, né? Com todos esses pacotes de estímulo. Eu acho que a Bolsa Brasileira pelo menos vai bem, porque a gente tem uma bolsa muito indexada com setores cíclicos, então a gente vai ser, de certa forma, beneficiado, né? Commodities e tal. Hoje teve a reunião da OPEP, eles resolveram, todo mês eles estão fazendo a reunião para decidir em relação aos cortes que foram votados lá no início do ano. E eles vão fazer um aumento gradual da produção, então isso ajudou ali a controlar, ainda tem dúvidas sobre a demanda e tal, mas isso pelo menos trouxe uma notícia positiva. O petróleo subiu até, acho que fechou com 3,5%, foi próximo de 4% aí de alta. Exato, mas assim, até porque Vale e Petrobras representam quase 40% do Ibovespa, né? Tivemos um recuo do petróleo hoje, o minério subiu, enfim, mas no fim das contas acabou pesando um pouco. Agora, Pedro, falando sobre essa questão do risco fiscal brasileiro, que está sempre muito evidente, entra governo, sai governo, as questões elas continuam as mesmas, né? Medidas populistas que complicam as contas públicas, que geram insegurança ao investidor. Só para colorir o que o Cadu comentou em relação ao orçamento, só para você ter uma ideia, ano passado, 2020, o orçamento previa 3 bilhões de reais em emendas parlamentares. O deputado Márcio Bittar chegou a uma conclusão, a um acordo político, a um arranjo com a equipe econômica do ministro Paulo Guedes para subir para 16 bilhões. Só que no fim das contas ele colocou no orçamento, sabe quanto? 31 bilhões, ou seja, 10 vezes mais. Aí, meu amigo, não tem teto que aguente. Pode ter pé direito duplo, triplo, que não tem teto para isso, né, Pedro? Exatamente, Rafa. Como bem ventilado aqui no último podcast por vocês, né, ano que vem a gente tem um período bem conturbado, né? Um período de eleição, onde é o ano que se mais faz política. Temos pontos positivos, como bem citou nosso amigo Cadu, né, que os imunizantes estão vindo aí para solucionar essa grande crise, mas a questão maior é essa, né? São as reformas que possam ficar pendentes aí, por conta de um ano eleitoral, um ano político,
E esse é o ponto-chave, né? As reformas que precisam ser feitas vão ficar penduradas, mais uma vez. Bem lembrado, né? Porque essa é uma demanda do mercado financeiro de há muito tempo, né? Foi prometida por esse governo que entrou nas eleições de 2018, privatizações. Qual a empresa que foi privatizada aí nos últimos tempos? Vocês lembram alguma? Qual foi a grande última reforma que tivemos? A da Previdência, que até o próprio governo é, foi contra, foi absolutamente mexida, e de que 50% já veio do governo anterior, que foi o governo Temer. Então, assim, aquelas promessas vão ficando para trás. E sem entrar em questões políticas, né, Thaís? A questão não é essa. A questão é que o investidor olha para isso tudo e pensa o quê? Eu vou botar minha grana debaixo do colchão, né? Exatamente, né? O investidor, ele vê isso e ele fica muito confuso, né? Sobre no que investir, né? Aqui no Brasil. Sobretudo quando a gente está falando de renda variável. Acredito eu que o Pedro, ele perceba bastante, né, esses movimentos, essas mudanças bruscas de apetite, né, por renda variável, pelo cliente estar querendo, o cliente escolher ficar exposto ao Brasil, né? Então, isso traz uma insegurança grande. Você imagina, se o gringo já não gosta, né? Se o gringo já foge correndo, você imagina o brasileiro. O que você acha disso? Que o investidor estrangeiro, né, fica mais reticente por conta de toda uma estabilidade política. E os investidores que aqui estão, né, brasileiros, eles se veem no movimento dos estrangeiros mesmo, acompanham esse movimento e acabam buscando um investimento mais seguro, né? Renda fixa, busca do aumento da taxa de juros, investimento pós-fixado, pré-fixado a curto prazo e diminuindo a posição da renda variável, né? Fundo imobiliário também, mesmo tendo muita lenha para queimar ainda, né? Fundo imobiliário, acabam querendo reduzir essa posição. Infelizmente, essas instabilidade na política brasileira transforma esse perfil do investidor agressivo até para um perfil mais conservador em determinados momentos. E voltando a falar de pandemia, eu não sei, eu tenho uma visão diferente do Cadu. Eu estou um pouco mais preocupado. Eu acho que a vacinação ela está contratada, mas entregue mesmo é a partir de junho e julho. Tivemos também nessa semana, né, Cadu? Se eu não me engano, ontem ou hoje, a aprovação de uso emergencial da vacina da Johnson em parceria com a Janssen, né? Que é uma vacina importante, dose única, custo mais baixo, mas que vai chegar no final do ano, né? Então, assim, chegamos a março, meus senhores, com 139 mil mortes no país causadas por doenças. Nunca se morreu tanto no Brasil como em março deste ano. Registro dos cartórios. Claro que a pandemia tem muito a ver com isso, é grande parte disso. Mas assim, a gente sabe que a crise da Covid-19 ela não é apenas pelas mortes causadas pelo vírus coronavírus, pelo vírus da Covid, mas pelo inchaço e pela ocupação dos leitos de hospitais, pelos leitos de UTI. As pessoas morrem mais quando não tem um atendimento direto, um atendimento imediato, né? Então, a ocupação dos leitos por conta do coronavírus e da Covid-19 leva a um colapso do sistema completo, fazendo com que outras doenças também causem mais mortes, né? E eu sinceramente vejo com bastante receio a velocidade da imunização no Brasil. Vamos chegar aí no final de maio, por exemplo, trazendo o calendário da Prefeitura do Rio de Janeiro, com os grupos prioritários sendo todos eles vacinados. Final de maio. Ou seja, daqui a 2 meses. E eu estou falando de pessoas com comorbidades, agentes de segurança pública, professores, temos ainda médicos e pessoas da linha de frente que não foram devidamente vacinadas, não tomaram a segunda dose. O Brasil tem menos de 3% de pessoas que tomaram a segunda dose. Hoje o Paulinho da Viola tomou a segunda dose, vascaíno, sambista, graças a Deus, um ícone da nossa MPB.
E sim, quanto mais passa, quanto mais o tempo leva, mais o vírus se modifica, mais novas cepas ganham proporções ainda mais agravantes. E a gente percebe outros países, por exemplo, Estados Unidos, prevendo toda a população imunizada até o dia 1º de maio, né? E aí o investidor olha e pensa o quê? Eu vou investir num país que está projetado, preparado para receber e para, de uma maneira eficiente, distribuir vacinas. A gente vai ter a Major League Baseball começando, se eu não me engano, nesse fim de semana, já com 100% da ocupação garantida nos estádios. Ou seja, o mundo está voltando à vida normal. E o Brasil está subindo a sua curva de contaminados, é hoje o país onde mais se morre no planeta, mais de 28% das mortes por Covid-19 estão aqui no Brasil e temos apenas 2% da população. A vacinação ainda está engatinhando em termos proporcionais, e aí tem aquela guerra de narrativas, né? Mas somos o sexto, se não me engano, sexto ou sétimo em número de vacinas. Não adianta, o Brasil tem 214 milhões de habitantes. Enfim, tudo isso está conectado, né? E eu acho que o manejo do governo em relação à pandemia está agravando ainda mais toda essa situação, né? Eu acho que a gente já deveria e já precisava estar em outro ponto do controle da pandemia em si, né? Falando mais de vacinas e menos de mortos. Não sei, pelo menos essa é a minha impressão, e desculpa se eu estou trazendo um viés um pouco mais pessimista. Muitos contratos de vacinas assinados, ok, muito lobby, mas vacina que é bom mesmo ainda tem muito poucas. Rafa, se me permite demonstrar aqui a minha opinião, eu vejo que existe um sentimento de muita fragilidade na sociedade brasileira com relação ao empreendedorismo mesmo, o lado empresarial, que a gente tem uma carga tributária muito forte, e quando o empresário se vê obrigado a fechar um lockdown, tudo bem, é por um bem maior, pela segurança, pela saúde, mas se vê obrigado a fechar, eu acho que a carga emocional só de saber que ele tem que fechar, isso já gera um prejuízo por si só, que é um efeito dominó, né? Assim, vai fechar, as pessoas vão ficar doentes e vai trazer prejuízo econômico para o nosso país. Infelizmente, é um círculo que precisam ter medidas energéticas, mas a gente precisa também controlar o nosso sentimento, nossa emoção. Eu concordo com você, né? Tá todo mundo, perdão da palavra, de saco cheio, né? Ninguém aguenta mais lockdown, pandemia, medo, insegurança, máscara. O nível de estresse da população mundial é altíssimo, e no Brasil ainda mais. Mas volto a frisar e assim, estressar esse ponto. É muito maior por aqui, causado por fatores que não deveriam estar ocorrendo, né? Essa briga, essa questão política que interfere, essa guerra de vacina de cá, é a Butanvac de cá, é a vacina do Brasil de lá. Enfim, isso tudo prejudica, isso tudo atrapalha, isso tudo leva à insegurança, isso tudo leva a desviar o assunto, a desviar o que de fato é importante, que é uma retomada econômica forte do Brasil quando essa crise passar. O Pedro muito bem chamou a atenção, né, do comerciante, o setor de serviços do Brasil. A gente deveria estar lutando por uma rede de sustentação financeira do governo para essas empresas, para esse pequeno comerciante, para a rede de mais de 45% da força de trabalho informal que tem no país. É para isso que deveríamos estar lutando, por um auxílio emergencial um pouco mais efetivo, mais rápido, né? Mais célere. As pessoas estão passando fome. Então, que a pandemia está aí, ninguém nega, não tem jeito. Os números não tem como você negá-los. Mas como lidar com eles? Eu acho que a gente está lidando muito mal, né? Deveríamos ter aprendido algumas das lições que o mundo inteiro foi surpreendido pelo coronavírus e por toda essa crise. Mas eu acho que a gente está demorando demais a aprender as lições, né? O problema não é você errar, é você não aprender com o erro, né? E aí, Cadu? Eu concordo, eu acho que a gente errou nesse ponto, né? Na realidade, a questão até do distanciamento social, do lockdown, das restrições que foram impostas, né, ao longo desse período, era para que a gente se estruturasse, porque isso não ia impedir a contaminação, a gente sabia, isso era notório,
mas era para que você tivesse uma diminuição nessa circulação do vírus, para que o sistema pudesse se preparar ao máximo para atender, né, o maior número de pessoas possíveis ali, né, para que a gente conseguisse atenuar, né, um choque, um colapso dentro do sistema de saúde de maneira geral, até que se começasse ali a desenvolver e ter os imunizantes que a gente tem hoje. Quando saiu os imunizantes, a gente também não foi conduzido da melhor forma para que a gente conseguisse comprar as vacinas de uma maneira mais rápida e, ao mesmo tempo, de ter um programa de imunização e uma logística de distribuição dessas vacinas de maneira mais eficiente. O que eu falo é o seguinte, é que por mais que a gente tenha tido esses erros, né, isso a gente não vai mudar, já aconteceu, ficou no passado, eu acho que a gente ainda assim está atrasado na condução do combate à pandemia. Os números, né, acho que eles são bem claros e evidentes para diagnosticar isso, mas a gente tem um prazo, que seja, se não vai ser em 2021 que vai encerrar, em 2022 encerra. Diferente no passado, que a gente não conseguia nem ter essa expectativa, né? Se falava que para se criar uma vacina levaria aí 2 anos, para produzir talvez 3, e ninguém tinha uma estimativa de quando que a gente conseguiria ter alguma coisa de fato no mercado. Hoje a gente tem. Então vai ser uma questão de tempo. Se vai ser um tempo maior ou menor, eu acho que é uma coisa que tem data já contada, de certa maneira, né? A gente não sabe a data exata, mas vai acontecer. Não existe mais a incerteza em relação a isso. Então, nesse ponto, eu acho que a gente tem um lado um pouco mais positivo, comparando ao ano passado, não falando da tratativa de como que a pandemia foi conduzida, né? Eu gostaria muito de, mais uma vez, concordar com você, mas quando eu olho para a Europa, que está num ritmo de vacinação muito mais avançado que o nosso, fazer lockdown, a Europa está fazendo lockdown. Né? A gente tem a França aí voltando a restringir escolas por mais 3 semanas. Ou seja, parece que a gente está vendo o futuro acontecer lá na frente, lá na Europa e tal, e daqui a pouco isso tudo vai chegar aqui de novo. E será que a gente está preparado? Por exemplo, Manaus e Roraima hoje são os 2 estados que representam queda de mortos, de contaminados e de abertura de leitos. Ou seja, Manaus, que em janeiro estava morrendo gente por falta de oxigênio, em março tem leito para oferecer, está recebendo pacientes do Amapá, do Acre, de Rondônia. Só que nada impede que mais uma cepa e de que mais uma onda pinte por lá em breve. Por quê? Porque os afrouxamentos que acontecem em relação ao uso de máscara, em relação ao álcool gel, à higiene, água, sabonete, ao distanciamento, eles voltam. E a contaminação volta. Porque o vírus, ele se transforma, ele tem as mutações genéticas, né? Então, assim, daqui a pouco, podem saber, Manaus vai voltar a fechar, Manaus vai voltar a ter problemas com leitos e mortes. Enfim, eu gostaria de estar mais otimista, mas essa última semana, confesso que deixou muitas perguntas para mim no radar. Eu acho que ainda teremos pelo menos aí alguns meses de muita incógnita, e com isso a nossa economia não vai para frente. Não tem como mantermos uma perspectiva saudável no mercado financeiro e economicamente no país se não tivermos isso muito bem organizado, pelo menos com alguma direção, né? Com um programa de imunização forte, eficiente, que vem de uma maneira organizada e planejada do governo federal, onde a gente tem uma conscientização um pouco maior das pessoas em relação ao distanciamento, ao uso das máscaras, ao isolamento social, né? A uma rede de proteção social e de acompanhamento e ajuda ao setor de serviços, pequenas e médias empresas, mais robusto, mais forte. Converse com qualquer comerciante. É praticamente impossível pegar um empréstimo do Pronamp. É quase impossível. Enfim. Bom, rapaz, complicado. Alguém mais tem algo a dizer? Já estamos chegando aí a quase 50 minutos do nosso podcast. Thaís, Pedro, Cadu, vamos lá. Eu concordo que assim, os números e a perspectiva que a gente tem aí, pelo menos na atualidade, são ruins, mas eu não tenho dúvida, e eu falo não só por otimismo, não. A gente já teve 1 milhão de crises, não vai ser
o coronavírus é mais uma. É claro que tem um lado humanitário que traz um condicionante diferente, né? É diferente quando uma crise ela acontece só ou mais no meio financeiro. É óbvio que tem os reflexos, né, dentro da economia, os aspectos na vida humana também, mas é diferente de uma doença, né? A doença ela é mais direta. Então, a perda de um parente, de um familiar, de um amigo é uma coisa que não tem preço, não dá não tem como você recuperar, né? Mas olhando para frente, a gente vai passar por essa crise aí, outras virão e essa dinâmica faz parte mesmo. O Brasil ele tem esse cenário mais conturbado, mas a gente vai superar isso daí. Eu não tenho dúvida em relação a esse ponto, não. É uma pena que a gente não está fazendo da melhor forma, né? Mas, enfim, são os percalços que a vida traz e a gente tem que seguir em frente. A gente tem que sempre ver com um lado positivo e caminhar para que a gente sempre cresça lá na frente, se desenvolva e que a gente não cometa nos próximos anos e nas próximas crises os erros que a gente já cometeu no passado. É esse o meu recado final aí e, obviamente, desejar uma feliz Páscoa para todos aí, um bom final de semana e que vocês aproveitem bastante com as suas famílias e que a gente se cuide e sigam todos aí com saúde. E só para fazer justiça, né? Falar de coisa negativa é tão chato, tão ruim, que parece que o tempo é até maior, né? Calma, estamos com 42 minutos de podcast. Para mim é tão chato falar de coisa ruim que parece que já estávamos aqui há mais de 50 minutos falando, hein, Thaís? É verdade, Rafael, mas assim, eu concordo tanto com você quanto com o Cadu em relação a essa questão aí. Acho que tudo tem um lado positivo, né? Acho que tudo tem um aprendizado, mas concordo também com você que os números são alarmantes, assustadores, e que existe uma incógnita, né, muito grande aí pela frente sobre o que será do nosso Brasil, né? Agora, se tem uma coisa que a gente pode ter certeza, né, é que com o nosso presidente não existe rotina, né? São sempre de tédio a gente não morre, isso é fato. Paz de emoções. O governo Bolsonaro me lembra, assim, quando você senta numa montanha-russa, entendeu? Daquelas, assim, bem perigosas, bem ruins mesmo, que dão bastante medo, bem vertiginosas, e o tempo todo você está ali descendo aquilo, sentindo aquele frio na barriga. Então, se tem uma coisa que é certa, é que o nosso presidente Mas aí você vai me desculpar, para mim tá mais para trem fantasma do que montanha-russa. A cada esquina aparece um demônio para assustar, hein, Pedro? É verdade. Compartilho do mesmo sentimento. Mas eu prefiro seguir otimista e acreditar que, como bem o nosso amigo Cadu falou, que isso vai mudar e basta a gente seguir firme, acreditar aí que a gente está no caminho certo para que o país torne a seguir numa linha reta e não uma linha para baixo para cima, né? Muito bem, valeu, galera. Obrigado demais. Desejo também, assim como o Cadu, uma boa Páscoa para todos. Que cada um esteja com os seus queridos, com os seus entes, que valorizem cada vez mais a presença de todos eles, ainda mais no momento de tanta dificuldade que estamos vivendo, né? Deixando um grande abraço para todos aqui também, agradecendo demais a você que baixou o nosso podcast. Aproveite para assiná-lo, aproveite para espalhar essa boa informação para você fazer investimentos cada vez melhores, cada vez mais inteligentes. Obrigado demais a todos, muito obrigado pelo prestígio da sua audiência e até a próxima. Valeu, tchau, tchau.